Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao podcast da Abra Sorvete. A gente está diretamente do quarto encontro aqui da entidade. E agora eu estou com o Carlos, da indústria de sorvetes Gelac. Carlos, tudo bem? Prazer conversar com você. E a primeira pergunta que eu faço para você é: o que você enxerga o futuro do sorvete no Brasil? Bom dia a todos, Edu, obrigado. A gente vê o Brasil, né, quando a gente fala do futuro do sorvete no Brasil, a gente fala sempre de produto, né, de qualidade, de tendências de consumo, e é um movimento que ele vem acontecendo forte em questões de saudabilidade e talvez para a gente pode enxergar como um movimento novo, mas quando a gente vê os movimentos a nível mundial, é uma tendência natural que isso venha acontecer até pela as mudanças de não só de hábitos de consumo, mas de modos de vida também. E o futuro, quando a gente vê de desenvolvimento do sorvete no Brasil, a gente vê que é uma questão natural de atender essas necessidades. Só que além do produto, do sorvete em si, a gente tem que lembrar que o Brasil, pela sua extensão, ele tem grandes desafios quando a gente pega a questão logística, né. Então, além da indústria conseguir atender essa necessidade de consumo, um dos grandes diferenciais que a gente percebe continua sendo esse fazer esse produto chegar até o cliente e os desafios que a questão de extensão geográficos e particularidades tem. Mas é um futuro que ele é promissor, é um futuro que a gente vê que as indústrias estão procurando entender e se adequar e o principal, não caminhando sozinhas, elas estão buscando essas entender esse mercado, entender essas necessidades em conjunto. Então acho que isso agrega muito para o mercado e traz uma força muito grande aí quando a gente pensa nisso. Legal. E se tratando da entidade Abra Sorvete, por que vocês estão dentro? O que te motivou a estar dentro da entidade e como que ela te ajuda no dia a dia? O o país ele traz muitos desafios para a gente, que eles vão além de produzir o sorvete. Então, fora essas questões que a gente falou de tendência de consumo, de entender o mercado, de entender a questão dos hábitos e da gente contribuir em conjunto através da Abra Sorvete, de mecanismos para a gente aumentar esse consumo de sorvete, a gente também traz outras frentes na associação que são importantes, né, a questão das questões tributárias. Então o Brasil ele está aí com a questão da reforma tributária, que são desafios que nós vamos ter, não só para o mês que vem, são para os próximos anos, que é algo novo. E esse algo novo, quando pega a questão de informação, a Abra Sorvete, ela traz isso para a gente e traz uma condição de trabalhar isso em conjunto. E não individualmente, onde a empresa vive o problema e não sabe como solucionar. Então nós saímos de uma passividade para uma posição ativa. Então a Abrasorvete, ela dá condição para que o industrial, ele vá de encontro a quem tem que ser, para poder ser esse agente ativo. Então ele começa a ditar as regras, começa a ditar as dores do setor, e isso ajuda no desenvolvimento dessas questões também. Então eu vejo que estar na associação, estar na Abrasorvete, é criar uma força para o setor, porque sozinho é muito difícil. Então a junção de forças, a coletividade, ela traz essas oportunidades. E a gente acaba trabalhando a questão de sustentabilidade do negócio, não só na venda de volume, mas em qualidade, qualidade de produto, qualidade do serviço prestado e qualidade desse ambiente todo que no final ele vai impactar no preço do consumidor final também. Legal. E Carlos, eu gosto de fazer uma pergunta para quem já está há bastante tempo no ramo. Se você pudesse dar um conselho ou mandar uma mensagem para o sorveteiro, para o cara que está iniciando agora, o cara que entrou nesse ramo, o que você falaria para ele? Eh, a pessoa que inicia um negócio, os desafios com certeza eles são maiores, né. Nós estamos vivendo um momento econômico que ele é de instabilidade, e um momento econômico que ele acaba
se confundindo com questões políticas também, mas aquele que começa um primeiro negócio, e especificamente do sorvete, ele é um empreendedor. Então o empreendedor ele já tem o espírito de acreditar naquilo que ele quer fazer, que ele quer realizar. Então, que esse espírito ele mantenha vivo, que ele entenda que ele pode, confiar e fazer aquilo que ele se propôs a fazer, porém ele tem um caminho que é através do associativismo, que pode facilitar muita coisa e encurtar muita coisa. Então, às vezes, a pessoa, por iniciar o seu próprio negócio, ele tem aquela necessidade de satisfação pessoal, de começar esse caminho só. Mas eu acho que isso já está inserido nele, ele vai fazer. Então, associar a Abrasorvetes, entidades regionais e a entidade nacional, vai encurtar a solução dos desafios que ele vai encontrar. E que ele persista, que vale a pena, que o Brasil vai ter muitas oportunidades aí do negócio dele crescer, e vejo que isso é importante. Carlos, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço vocês, sempre às ordens, e vamos vender sorvete e consumir sorvete. Isso aí, obrigado. Obrigado.